segundo vídeo de teologias contemporâneas. Barth, então, ele começa a escrever uma nova teologia, que na verdade é uma interpretação da teologia ortodoxa. Então, ele não cria um novo, ele dá um novo entendimento àquilo que já tinha sido passado para ele. Então, Barth também ele vai se destacar mediante o R, saiu um R reflexivo, é o nome desse R, tá? Então, Barth tentou trazer, né, uma compreensão sobre a eleição ou predestinação, o nome que vocês aí desejarem, né? Então, mediante esse ensinamento bíblico, ele vai tentar trazer um ensinamento dentro da sua interpretação. Barth, ele interpreta a Bíblia em cima de Jesus Cristo. Todo o ensinamento bíblico, ela deve ser cristocêntrica. Essa palavra, inclusive, começa com ele. Inclusive outras, Missio Dei, missões, missão de Deus. Ele foi muito importante. Às vezes a pessoa usa até termologias dele e acaba não sabendo, né? Então, ele cria uma teologia cristocêntrica, onde Cristo está no centro de toda a dialética teológica, toda a conversa teológica, né? Todo o diálogo teológico. Então, esse cristocentrismo de Barth vai fazer ele enxergar a eleição ou predestinação de uma forma um pouco diferente daquilo que estava sendo pautado anteriormente. A predestinação estava sendo sempre pautada ou dentro da soberania de Deus ou dentro da onisciência de Deus. Algumas vezes, né, quando se falamos de calvinistas moderados ou de arminianos mais moderados, eles vão tentar pautar nos dois, falar que Deus elege pela sua onisciência como pela sua soberania. Outros vão falar, Deus elege pela sua soberania quanto pela sua onisciência. Barth, de uma certa forma, ele vai fugir um pouco dessas duas primícias. Ele vai colocar a predestinação em Cristo. Cristo é o predestinado e não o ser humano. Aí ele acaba com uma discussão, que é a dupla predestinação. Se Deus predestina, então, as pessoas para irem para a eternidade, entre aspas, céu, né? Então Deus predestina também as pessoas para irem para o inferno. E isso causa uma certa discussão, né, no meio evangélico. As pessoas falam que como pode Deus fazer isso e tal. A início de conversa teológica, Deus pode todas as coisas. E essa história também do Deus muito bom não é bíblico. Deus é bom, ou seja, ele é justo. Então, dentro de qualquer forma ou maneira, pela sua soberania ou pela sua onisciência, se Deus determina se uma pessoa vai para o inferno, ele é justo, né? Paulo fala isso em Romanos capítulo 9, da pretensão de um e não escolha do outro, né? Então Deus é justo, cabe a nós a escolhermos. Mas, contudo, dentro desse pensamento, quando você joga a predestinação e a eleição em Cristo, você elimina tal discussão, porque aqueles que estão em Cristo, estes são salvos. Então, Deus não predestina ninguém à salvação e nem à perdição. Deus predestina Jesus Cristo na eternidade, antes de toda a criação. E aí, todo o aspecto da salvação, ela ganha um outro prisma, porque as pessoas que são atraídas a Cristo, que são levadas a Cristo, é claro que aí você vai entendê-lo dos pontos de vista bíblicos. Jesus, ele fala que todo aquele que o Pai me deu
Então, aí você entende, não lançarei jamais fora, porque está em Cristo, e foi o Pai que deu. E há então um respeito a todos os ones de Deus, da onisciência, da onipotência, e vai trazendo, né, da onipresença também de Deus. Então traz todos esse respeito. Então, de uma maneira teológica e filosófica, Barth, então, ele vai trazer uma compreensão mais ampla concernente à eleição e predestinação. E ele, então, ele não vai ficar preso ao que é chamado dentro da teologia de decretum absolutum, né, insondável de Deus. Ele vai trazer, então, um pensamento, uma ideia de que Deus escolhe em Cristo. Principalmente trazendo o seu pensamento pautado em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, que é quando ele vai trazer quando ele vai ter esse insight teológico, que vai trazer esse tipo de pensamento. Ele vai trazer aqui um trecho, né, da dogmática eclesiástica, na página 26, ele vai falar da página 105 e 106 do segundo volume, e segundo capítulo, que ele escreve o seguinte: sobre Jesus Cristo, nada sabemos com maior certeza e exatidão do que isto. Em livre obediência a seu Pai, ele escolheu ser homem, e como homem, fazer a vontade de Deus. Se Deus nos elege igualmente, nessa nossa eleição se dá na eleição de Jesus Cristo e por meio dela. Se ato de livre obediência e por meio dele, por obra de seu Filho. É nele que a eleição eterna se converte imediata e diretamente na promessa da nossa eleição, decretada, que foi no tempo do nosso chamado ou vocação para a fé, do consentimento por nós concedido para a intervenção a nosso favor, da revelação de nós mesmos como Filho de Deus. Esse trecho, então, ele é muito bonito, né? Ele traz um entendimento completo daquilo que seria a eleição. A eleição seria dada pelo eleito para o eleitor através daquele que o elegeu. E esse raciocínio traz a expressão do amor divino. Qual é a expressão do amor divino para o ser humano? Jesus Cristo. Então, tal pensamento, ele vai trazer a condescendência divina no ato de amar ao ser humano, que fica ali claro em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo de número 8. Essa condescendência, que é o ato da crucificação de Cristo. Cristo, então, na crucificação, ele vai tirar do homem que será eleito nele aquilo que pertencia ao homem, que é a cédula que traz toda a condenação e que o impede de alcançar a eternidade. Esse raciocínio vai fazer com que, na ressurreição, Cristo, então, tira ou doa, né? A palavra seria doar, aquilo que é seu para o ser humano, que seria a vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, nessa ordem, vitória sobre a morte e vida eterna com o Pai. E isso é uma coisa fantástica sobre nós. Isso seria, então, o que é chamado da justificação na ressurreição,
que seria o veredicto divino, ou divino veredicto, que é dado através da cruz de Cristo, como é manifesto em Romanos capítulo 1, versículo de número 4. Terminamos aqui o segundo vídeo, vamos para o terceiro vídeo.